Nós estamos refletindo, já desde domingo passado, a respeito de erros do rei Saul, aprendendo com erros do rei Saul. O rei Saul foi o primeiro rei da nação Israel, a mesma nação Israel que está agora lá no Oriente Médio, ali naquela região chamada Palestina e Israel, que está vivendo um conflito terrível, como desde sempre assim o foi. Desde que o povo hebreu entrou na terra de Canaã, nunca foi diferente. Sempre estiveram sofrendo conflito, sempre estiveram sendo atacados por aqueles que querem erradicá-los da história, querem erradicá-los como um povo, como uma nação. Mas nós vamos ler o texto de 1 Samuel, capítulo 15. Eu vou ler na NVI. 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22 e 23. Diz assim a palavra do Senhor. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Você pode repetir comigo o versículo 23? Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Mais uma vez. Pois a rebeldia... Continue. E a arrogância como o mal da idolatria. O profeta Samuel, da parte de Deus, está fazendo uma comparação, dizendo que a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Por que a rebeldia é como o pecado da feitiçaria? O que é que a feitiçaria propõe? A feitiçaria tem como propósito estabelecer em outrem a vontade de alguém. Portanto, a rebeldia ou o ato da desobediência para fazer do meu jeito aquilo que deveria ser do jeito da autoridade estabelecida, leva outros com os quais eu travo relacionamento de maior intimidade, a se espelharem em mim e a fazerem tal como eu. Assim, eu enfeitiço aqueles do meu relacionamento por conta da minha postura, da minha atitude rebelde. Eu questiono a quem tem autoridade e que eu deveria obedecer. E em não obedecendo, eu voluntariamente me coloco na posição, na condição de ser rebelde. E todo rebelde é feiticeiro. Porque todo rebelde vai buscar levar outros a pensarem como ele. Daí a rebeldia ser como a feitiçaria. A palavra de Deus nos faz saber que a fofoca como a maledicência são pecados contra Deus. E a fofoca como a maledicência são como o pecado de feitiçaria. O maledicente, quando ele vai falar mal de outra pessoa para alguém, ele está com a intenção de que esse alguém pense como ele a respeito daquela pessoa, e sem enfeitiçar o outro contra aquela pessoa que nada fez a esse. Então, se eu chego para o Rodriguinho e falo mal do Joaquim, e eu estou aqui então praticando a maledicência, qual é a minha intenção? Eu estou apenas fazendo um comentário? Não estou fazendo comentário, não. Eu estou enfeitiçando o Rodriguinho para pensar do Joaquim o mesmo que eu estou pensando do Joaquim. E se Rodriguinho tem comigo um relacionamento de afetividade,
talvez até por constrangimento, por causa desse relacionamento, ele acaba comprando meu peixe podre e ficando contra o Joaquim. Isso é feitiçar, é enfeitiçar o outro. E a fofoca nada mais é do que a continuidade do feitiço já tendo logrado êxito. Porque Rodriguinho vai falar para o Ian do Joaquim aquilo que eu primeiro falei para ele. Rodriguinho foi enfeitiçado, comprou meu peixe podre, agora ele está vendendo meu peixe podre para o Ian. E o Ian, por causa do relacionamento com o Rodriguinho, começa a pensar do Joaquim, o mesmo que eu, que enfeiticei o Rodriguinho, que agora está enfeitiçando o Ian, e a cadeia continua. A rebelião é como pecado de feitiçaria. E a arrogância, diz a palavra do Senhor na boca do profeta Samuel, é como o mal da idolatria, porque o arrogante, ele se acha. O arrogante é alguém que tem um posicionamento em que ele é quem sempre está certo. Não tem a predisposição para aprender, não tem a predisposição para desenvolver. O arrogante nunca tem nada para aprender. Por isso é como o mal da idolatria. Coloca-se a si mesmo no pedestal de Deus, tirando o Deus vivo do lugar santo que deveria ter do seu trono no coração daquele que a si mesmo se adora. A Bíblia, amados, ela é o registro da revelação de Deus para nós. Nós somos seres humanos e Deus quis se revelar a nós para que conheçamos os princípios e valores pelos quais devamos viver, de modo a cumprirmos a razão para a qual Ele nos criou. Efésios capítulo 1 nos dá conta de que a razão de nós existirmos é de vivermos para o louvor da sua glória, é termos um relacionamento com a natureza, uns com os outros e com Ele mesmo, Deus Todo-Poderoso, de modo que Ele tenha o seu coração alegre, fique feliz por esse relacionamento que nós desenvolvemos com a natureza, com o próximo e com Ele. Tiago capítulo 4, versículo de 1 a 6 diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar nos seus prazeres adúlteros. Vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Você pode repetir essa palavra do Senhor? Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus concede o favor que não é merecido àquele que a si mesmo se humilha. Nesta segunda mensagem sobre os erros de Saul, vamos adentrar um pouco mais nas características que ele desenvolveu e que foram determinantes para a sua destruição. Saul começou muito bem. Ele era o Mister Beleza de Israel. Acima dos ombros, ele se destacava dentre todos os homens de Israel. Era o mais alto, porte atlético, beleza estética. Uma mãe olhasse e ia dizer para minha filha. Mas ele era muito tímido, você lembra? Ele era acanhado,
embora Deus o tenha escolhido porque ele era o padrão que o povo queria para ser seu rei. E Deus atendeu o desejo do povo. E se você não assistiu, você não recebeu a mensagem que eu preguei, a primeira mensagem, domingo passado, procure lá no canal PR Cláudio C. Barroso, com Z. Esse Barroso aí é com Z, do YouTube. A mensagem está lá. Procure lá a playlist, os erros de Saul, aprendendo com os erros de Saul. Todos nós somos imperfeitos por causa da herança do pecado que herdamos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Olha para quem está do teu lado. Linda pessoa, né? Deve estar cheirosa, se preparou para dar o melhor para Deus, se arrumou com o melhor que podia, não para desfilar aqui, para ser vista pelas mulheres, pelos homens, mas para dizer para Deus: Senhor, eu vesti com o melhor que eu tenho para estar na tua casa e para dar ao Senhor o meu melhor louvor, o meu melhor culto, a minha melhor adoração. Se eu sou solteiro e estou esperando e o Senhor me der uma varoa, uhul, vai ser bênção. Ou um varão, né? Mas eu vim para dar ao Senhor. Amém, irmão? Quem está esperando aí no Senhor? Tem que dar o melhor para o Senhor, hein? Deus espera isso, que nós venhamos dar o nosso melhor para Ele. Mas nós somos imperfeitos por causa da herança do pecado que nós herdamos desde os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Entretanto, a maneira como nós lidamos com nossos erros será determinante a respeito dos resultados que nós colheremos para o futuro. A palavra do Senhor diz: tudo aquilo que vocês semearem, vocês vão colher. Vamos colher. Os erros de Saul foram registrados pelo Senhor através dos homens aos quais Ele inspirou, nas páginas da Bíblia Sagrada, com o propósito de nos ensinar sobre a importância do arrependimento, da humildade e do verdadeiro caráter que devemos ter diante de Deus. Saul, o primeiro rei de Israel, começou bem. No primeiro momento, ele estava indo muito bem, mas à medida que o poder subiu à sua cabeça, a sua desobediência a Deus se tornou evidente. O contexto do capítulo 15 de 1 Samuel, desses 2 versículos que lemos, é que Deus ordena a Saul, através do profeta Samuel, que ele vá e destrua completamente os amalequitas. Era um povo idólatra, um povo mau, um povo corrupto, um povo perverso, um povo que se levantou contra os hebreus quando eles estavam chegando na terra prometida. E Deus agora ordena a Saul: eu quero que você vá e quero que você destrua totalmente os amalequitas. Mas Saul, por vaidade, ele poupou o rei Agag. Ele foi lá, ele fez a guerra, ele venceu, ele destruiu o que era necessário, mas ele poupou o rei. E ele poupou o rei desobedecendo a Deus, para expô-lo ao povo como seu troféu de guerra, e por cobiça, ele poupou o melhor do rebanho dos amalequitas. Ele foi lá, destruiu tudo, mas ele guardou, ele preservou o melhor do rebanho que eles tinham como disposto de guerra. E o rei Agag, ele preservou-lhe a vida, com um único propósito: trazê-lo como espólio de guerra, sendo arrastado, ele no seu carro de rei, com Agag em cadeias, vindo atrás, ou indo à sua frente, para que todo o povo ovacionasse pela vitória que ele conquistou contra o povo amalequita. Mas quando ele foi confrontado pelo profeta Samuel, Saul não reconheceu o seu erro,
Saul tenta justificar as suas ações em vez de reconhecer seu erro, colocando a responsabilidade daquele rebanho que ele trouxe como espólio de guerra e dando a desculpa de que o exército assim resolveu poupar para consagrar como oferta para Deus. Daí nós encontramos nos versículos 14, 15, 19 a 23, Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelhas é esse? Samuel pergunta: você foi lá e fez o que Deus mandou? Ele diz: não, fiz tudo, está tudo certo. Kit. Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificarem ao Senhor seu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Igualzinho nossos pais Adão e Eva quando pecaram, quando o Senhor vem até eles e o Senhor confronta Adão: Adão, você comeu do fruto que eu disse que não era para comer, Adão? Porque depois que os olhos dele foram abertos para a condição do pecado que ele cometeu, ele se esconde quando ouve a voz de Deus. Em vez de Adão pegar e dizer: Senhor, me perdoa, miserável homem que sou, desobedeci ao Senhor, eu caí no conto da serpente, da minha mulher que caiu no conto da serpente, me perdoa, Senhor, eu errei. Não. Adão virou: Senhor, a mulher que o Senhor me deu, estava tudo bem, só eu, Senhor. Mas a mulher que o Senhor fez para mim, não te pedi nada, lembra disso? A mulher que o Senhor me deu, comeu do fruto, me enganou e eu comi. E por isso, olha aí o que deu. Adão coloca a culpa em Deus e divide a responsabilidade de Deus com a mulher. Quando Deus olha para a mulher vê o mau exemplo, enfeitiçada, diz: não, foi a serpente que me enganou. Ai, irmãos, essa inclinação maldita, ela está dentro de nós. Continua o texto. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou, trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor seu Deus, a fim de os sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Olha para quem está do teu lado, por favor, diga para essa pessoa aí: Deus não se agrada do dinheiro que você entrega de oferta, se isso não vem acompanhado de um coração quebrantado, sincero, humilde e obediente ao Senhor. Pode trazer milhões e consagrar no altar, a igreja vai receber, a igreja vai usar para a glória de Deus, mas isto não alcançará o coração de Deus para abençoar a sua vida, porque Ele não receberá isto como uma atitude de adoração, mas de desonra. A palavra do Senhor diz: quem subirá ao monte santo do Senhor e quem estará no santíssimo lugar, senão aquele que estiver com o coração puro e as mãos limpas. Pergunta para quem está do teu lado: você só revê a sua vida quando é dia de Santa Ceia? Tem gente que só nasce, é Santa Ceia hoje.
espera aí, Moonwalker, lá da porta, vamos para outra igreja. Hoje não, hoje é dia de Santa Ceia aqui. Ou então, já estou aqui, né? Vai ficar estranho sair. E fica. Aí na hora, examine-se, pois o homem é a si mesmo. Senhor. Mas todo culto que vai participar e vai cultuar a Deus, é culto a Deus. É experiência de comunhão com Deus. Se é que estará com o coração puro e as mãos limpas. Por isso o salmista diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Você fez isso hoje quando entrou aqui? Você está em casa, você é crente, você se preparou para esse culto, como se você estivesse presente aqui, ou porque você está aí participando, assistindo pela televisão, pelo celular, pelo tablet, pelo computador, você não está no ambiente de igreja, você não é a igreja, é por isso que você está deitado no sofá, você não tem sequer a postura que deveria para estar na presença do Senhor e apresentar a Ele um culto. Está entendendo? O perigo que é, em vez de você sair da sua casa, estar na igreja, você ficar em casa, no conforto e na acomodação, quando você poderia. Samuel diz da parte de Deus: a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Mas Saul não foi lá e fez a guerra? Saul não foi lá e destruiu os amalequitas? Não. Sim, não. Para Deus não tem meio termo. Jesus diz: diga sim para o que é sim e não para o que não. Ele foi, ele fez a guerra, ele exterminou o que tinha que exterminar do mal, mas ele preservou Agag, o rei, para ele mostrar a vitória dele sobre Agag. Ele preservou o melhor do rebanho, mas quando confrontado, ele diz: não, isso aí é para o teu Deus. Corrupção, tentando enfeitiçar Samuel. Foi para Deus? Não, então tá, né? Tá certo. Não. Tem por acaso Deus prazer em sacrifício? Quando Ele mandou fazer de um jeito, você fez de outro? Por favor, diga para quem está do teu lado: do jeito de Deus. Porque se for do seu, Deus não recebe. Saul se tornara arrogante. A arrogância é sinônimo de orgulho, soberba. É a incapacidade de reconhecer quando se está errado. É não dar o braço a torcer quando se está errado. Provérbios capítulo 16, versículo 18 e 19 diz: a soberba vem antes, precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Quem reparte despojo com os soberbos cairá em ruína. A arrogância, amados, nos impede de ver as nossas falhas. A neurociência mostra que a negação do erro ativa áreas do cérebro ligadas à defesa, em vez de à aprendizagem. Isso nos impede de crescer e nos aperfeiçoar. Eu me defendo para manter a minha posição, para não dar o braço a torcer, para não reconhecer que eu errei, para não confessar o meu erro, para não pedir perdão pelo que errei, para não fazer reparação ao erro cometido. Então eu não aprendo nada, eu vou fazer de novo. E quando confrontado, se bobear,
eu ainda estufo o peito e diz: qual é, rapaz, está pensando? Eu faço assim porque você... Aí vai rebuscar alguma coisa do outro que está confrontando em amor, praticando Mateus 18,15, lá atrás, porque não tem humildade para reconhecer que está errado, porque não tem humildade para reconhecer que errou, porque não tem disposição para corrigir o que está errado, então não aprende, não aprendendo, não aperfeiçoa, não cresce, e vai errar de novo, e vai errar de novo, e vai errar de novo. Tiago capítulo 4, versículo 6 diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aí, irmãos, tomem cuidado. Tem crentes que Deus está falando com ele está achando que é porque está tudo bem. Toma cuidado. Salmo capítulo 51, versículo 17, diz que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito, mas Deus abate aquele que a si mesmo se exalta. O arrependimento sincero ativa circuitos cerebrais que promovem a reflexão e nos conduzem a uma atitude consciente, racional, para produzirmos mudança de comportamento. Ao nos arrependermos, nos abrimos para a transformação e para um relacionamento mais profundo com o outro, com aquele a quem nós ofendemos e com Deus acima de tudo. Como da vez anterior, quando desobedeceu a Deus e não esperou por Samuel, Saul não reconhece seu pecado, não o confessa, não pede perdão, e com isso vai fortalecendo uma disposição mental arrogante, que não o deixa aprender com o erro e o levará a errar novamente. Quanta gente está destruindo o seu relacionamento, porque tem uma postura arrogante, sabe que está errado, porque o arrogante sabe que está errado, mas é incapaz de se humilhar, é incapaz de ter uma postura e dizer: me perdoa, eu estou errado. Como é que eu posso corrigir isso aqui? Me perdoa, você tem razão. Eu me deixei levar por uma inclinação errada, me perdoa, você está certo, eu não devo fazer assim de novo, eu não quero fazer de novo. Se você reconhece que está errado, e você quer ser diferente, mas você não abre a sua boca, você não reconhece, você não confessa, você não pede perdão, você vai fazer de novo, e de novo, e de novo. E aquele que é contumaz em errar naquilo que sabe que está errado, está dando forças a demônios para manterem-no amarrado, aprisionado nessa inclinação maldita, por construção neural, que o leva a sempre estar numa postura de autodefesa. Por que você está olhando para o outro lado? E em vez de estar buscando ao Senhor, em vez de estar se consertando, se mantém arrogante. É por isso que há tantos que estão vazios de Deus. Por isso que há tantos que estão indo às igrejas, são membros da igreja, foram batizados, dão testemunho dizendo que estão salvos, mas não experimentam da prosperidade prometida pelo Senhor, a paz, o equilíbrio, a satisfação, uma vida de vitórias sobre o mal. Por quê? Arrogância. Saul se tornou cada vez mais presunçoso. Provérbios 28, 13, aprendemos que o que encobre as suas transgressões, diz o texto, nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia.
Se você é alguém que tem dificuldade para se arrepender, se você é alguém que tem dificuldade para confessar, se você é alguém que tem dificuldade para pedir perdão, também você não vai alcançar a misericórdia do Senhor. Você pode estar se auto-enganando, achando que as coisas até que estão indo bem, porque Saul continuou sendo rei. Ele foi rei por 40 anos. Mas você sabe qual foi o final dele? Ao longo de toda a trajetória dele, você sabe como foi? Ele era o rei, abastado, tinha servos, ele mandava e desmandava, mas ele não tinha paz, ele vivia atormentado por um demônio. E foi assim até o fim da vida, quando ele por fim dá cabo da própria vida, sem nunca ter reconhecido os seus erros, sem nunca ter demonstrado arrependimento, sem nunca, sinceramente, ter tomado uma atitude de humildade para consertar aquilo que errou. Ainda que confrontado pela realidade da sua miséria espiritual, da sua miséria moral. Certa feita, perseguindo Davi, que nada fez contra ele, mas por inveja, porque ele mesmo foi sentenciado pelas suas atitudes, mas de arrogância com Deus, que Deus arrancou dele e da sua herança o reinado sobre Israel. Deus escolhe Davi. Ele agora persegue Davi por inveja, querendo matar Davi, para com isto impedir o que Deus determinou. Quem pode impedir o que Deus determina? E certa feita está Davi escondido dentro de uma caverna, e Saul está procurando Davi para matá-lo junto com seu exército. E então ele chega até naquela caverna e diz para os soldados: fica um pouquinho aqui que eu vou entrar aqui, porque eu preciso aliviar meu ventre. Saul estava com muita vontade de fazer número 2. Ele entra lá na caverna, ele tira a roupa dele, tira o seu manto, e ele está lá, no momento de compenetração, passando fax. Davi vem e se esgueira, pega a capa dele, real, corta um pedaço do manto e se esconde. Quando Saul sai, Davi sobe num lugar de onde ele poderia fugir, e ele chama Saul, e Saul olha, e ele diz: por que o senhor está me perseguindo? Eu não quero nenhum mal contra o senhor, nunca quis mal nenhum contra o senhor. Aqui ó, Deus me entregou o senhor hoje, se eu quisesse eu tinha matado o senhor e tomaria o teu lugar. Olha aqui, procura o teu manto, fui eu que cortei. Saul diz: ah, Davi, meu filho, o que é isso que eu estou fazendo? Não devia estar perseguindo você. Olha, fica à vontade, está tudo certo. Ah, você me preservou, vou voltar para o meu palácio. Foi o tempo de chegar no palácio e começar tudo de novo. Por quê? Porque ao longo da vida, todas as vezes que ele teve a oportunidade de reconhecer, confessar, pedir perdão, ele foi arrogante. Quantos lares, quantos casamentos estão sendo destruídos porque alguém está sendo e se mantendo arrogante, é incapaz de pedir perdão, é incapaz de reconhecer quando erra, é incapaz de consertar os seus erros. Deixa eu te falar uma coisa, não tem essa de que você comete o erro e para fazer o outro saber que você reconheceu que você fez o erro, em vez de você chegar e dizer: eu quero te pedir perdão porque eu fiz isso, machuquei você, magoei você, desonrei você, não deveria ter feito aquilo, me perdoa em nome de Jesus. Não, em vez de fazer isso, vai lá para a cozinha, faz a comida que ele gosta, o gilozinho que você não come, mas ele gosta. Aí prepara a mesa e bota tudo lá e diz: amor, está pronto, chama até de amor, e senta, como quem diz assim: ele vai entender que eu estou arrependido. Deus não, e ele também, e Satanás com seus demônios continuará trabalhando na sua alma, fortalecendo essas conexões neurais na sua mente, na sua alma,
estabelecendo uma fortaleza dentro de você, para que você não seja transformado pela renovação do teu entendimento. Diz para quem está do teu lado, não basta fazer, tem que fazer do jeito de Deus. Não basta querer agradar, tem que fazer do jeito de Deus. Se você errar, reconheça, confesse, peça perdão e faça a reparação daquilo que for possível. Não entra nessa de que eu vou demonstrar que eu estou arrependido fazendo algo para agradar o outro. Isso não é arrependimento. Isso não é confissão de pecado. E todo pecado ele tem o quê? Nome, endereço e data de nascimento. Todo pecado é uma nota promissória, é um cheque assinado, sem data para ser cobrado, e está na mão de Satanás. E ele vai cobrar. Não tenha dúvida disso. Quando menos esperar, está lá ele para cobrar a fatura. E a única coisa que faz arrancada e rasgada essa declaração de dívida, de pecado, das mãos de Satanás, é quando nós reconhecemos, confessamos, pedimos perdão e nos dispomos a corrigir. Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza, mas na nossa arrogância nós somos abatidos, diz o Senhor. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. A programação neurolinguística, você deve conhecer, já deve ter ouvido falar de PNL, quer dizer programação neurolinguística. Ela nos ensina que a linguagem que nós usamos reflete os nossos pensamentos e crenças. Qual é a linguagem que você usa? Qual é a linguagem que você usa para reconhecer que você errou e pedir perdão? É passar na rua, numa loja, comprar um buquê de flores, uma caixa de bombom e levar para sua esposa, em vez de chegar e dizer: amor, quero te pedir perdão, por favor, me perdoa, eu errei, não devia ter feito isso, você tem razão, você está coberta de razão. Não, vai lá com um buquê de flores, a caixa de bombom, e talvez porque ela não quer dar seguimento, porque a palavra de Deus diz: onde não tem lenha, a fogueira se apaga. Ela recebe como quem diz assim: aham. E talvez na intenção de que o relacionamento possa se tornar mais leve, ela aceite aquilo ali como um pedido de perdão. Ele aceite aquele gilozinho que você fez como pedido de perdão, mas na verdade isso não foi. Você vai errar de novo, 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 até chegar um momento em que Satanás faz aquilo que ele queria, a destruição. Quando confessamos nossos erros, nós não apenas verbalizamos, mas nós também mudamos a nossa percepção de nós mesmos e de nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Se você erra e divide a responsabilidade, o que é isso? Olha, eu errei, mas você sabe, né? Você sabe que também você não é fácil. Eu errei, mas você sabe que foi você que começou. Você dividir responsabilidade. Quem está errado não divide responsabilidade. Pode repetir isso? Você é casado, olha para o teu cônjuge e diz: quem está errado. E agora? Quem está errado não divide responsabilidade. Olha para os seus filhos e diz: quem está errado não divide responsabilidade. Olha para quem está do outro lado, diz: quem está errado não divide responsabilidade.
nem culpa os outros. Saul, tão dissimulado, já tão corrompido, que ele diz: não, foi o exército, eles que pouparam o melhor do rebanho, com a intenção de sacrificar em oferta ao teu Deus. Sabe o que ele está dizendo? O exército ficou intimidado, porque sabe do temor, tu é o profeta do Deus vivo. Imagina, tem que agradar o teu Deus. Ele não assumiu a responsabilidade dele. Se você erra e divide responsabilidade ou culpa os outros para não assumir o seu erro numa atitude de fuga, e você reiteradamente faz isso, a cada vez você vai fortalecendo esse circuito neural errado, e errará de novo, e de novo, até acabar provocando a sua própria destruição. Os erros de Saul e Davi nos chamam a uma reflexão profunda sobre o nosso próprio coração. Davi, ele errava, mas a palavra de Deus fala algo a respeito de Davi, que cometeu erros terríveis, erros hediondos, como adulterar e providenciar para que o marido da mulher, depois de descoberto que ela estava grávida, que ele fosse assassinado, para que ela, ficando viúva, ele fosse liberado da sua culpa. Mas quando Deus manda o profeta ir lá e confrontá-lo, ele não faz como Saul. Ele não divide a responsabilidade com Batseba. Não, peraí, eu estava aqui no meu palácio. Sabe como é que é? Eu sou homem, eu sou macho, sou espada. Né? As minhas 300 mulheres estavam todas no período menstrual, e todo mundo ao mesmo tempo. Eu estava aqui na Sicura, todas elas, por coincidência, eu estava aqui. E a Batseba, sabe como é que era? Conhece a Batseba? Corpão, lembra? Oh, peladona, tomando banho ali na minha frente, para me provocar. A culpa foi dela. Não, Davi não fez isso. Quando ele foi confrontado, Davi reconheceu o seu pecado, confessou o seu pecado, pediu perdão para Deus. Ele não corrigiu o que ele não podia. Não podia trazer Urias de volta à vida, mas ele casou com Batseba para tirar dela a vergonha e o pejo de ter sido uma adúltera. E Deus o perdoou, porque ele foi sincero. Saul não. Saul não fazia isso. Quando a palavra de Deus diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, é porque Davi, sendo um homem imperfeito e cometendo pecados, ele se arrependia, confessava, pedia perdão e fazia conserto. Quando ele, incitado por Satanás para se tornar vaidoso como rei, mandou saber quantos homens tinha Israel, para saber quantos ele podia dispor no seu exército. Joabe chama a atenção dele: "Ô rei, faz isso não, cara. Está ruim da cabeça? Pode fazer isso não. Não faça isso, você não precisa disso." Davi insistiu, envaidecido. E ele fez e não fez do jeito que Deus mandou. Porque quando fosse levantado o censo dos homens que tivesse, era necessário pagar um tributo ao templo. Qual o propósito de Deus ao estabelecer isso? É que quando o rei fizesse isso, e ele pagasse esse tributo, ele estava reconhecendo: eu não estou levantando esse censo por minha vaidade,
mas por uma necessidade. E para que o mundo espiritual saiba, eu vou pagar aquilo que Deus estabeleceu como minha responsabilidade e tributo a Deus. Dizendo com isso que toda essa glória é do Senhor. Davi não faz. E porque Davi não faz, Deus manda uma praga. E a praga começa a matar um monte de gente. Davi fica constrangido, consternado, reconhecendo a sua culpa, responsabilidade. É por minha causa que essa desgraça está acontecendo. Então ele chega num lugar chamado Eira de Araúna, ele vê um anjo imenso, com uma espada desembainhada sobre Jerusalém. Era o anjo da morte. E Davi se quebranta perante o Senhor. Ele chega para Araúna e diz: me dá o preço do teu campo, que eu preciso fazer um sacrifício de expiação aqui, agora. Araúna diz: não, meu senhor, o senhor é o rei, o campo é teu, os bois que estão aí são teus, a madeira que está aí, fica à vontade, pega as pedras, fica à vontade, faça sair o holocausto do senhor, fica à vontade, meu rei. Davi diz: não, senhor, eu não vou adorar a meu Deus com aquilo que não me custe nada. Eu só vou adorar a Deus com aquilo que me custa. Quanta igreja está por aí fazendo a obra do Senhor, vendendo almoçozinho missionário. E o crente está pensando que o que ele está fazendo está agradando a Deus. Por quê? Não está custando nada para ele. Ele não está tirando do bolso dele para ofertar nada para Deus. Ele está trocando dinheiro por comida. E chamando isso de oferta missionária. Fazendo do jeito dos homens. Mas você te imagina, o meu pastor não acha isso nada errado. Tudo certo. Olha para quem está do teu lado. Fala para ele: se o pastor errar, você vai junto? Vai dividir a responsabilidade com ele ou vai colocar nele a responsabilidade? Amados, os erros de Saul nos chamam a uma reflexão profunda sobre o nosso próprio coração. Devemos ser humildes o suficiente para reconhecer nossos erros e buscar a transformação que vem pelo arrependimento. Não sejamos como Saul, que se afastou da correção e por isso perdeu o favor de Deus. Em vez disso, sigamos o exemplo de Davi, que mesmo na sua fragilidade humana, buscou a face de Deus, reconhecendo quando errava, confessando seu erro, pedindo perdão e fazendo a reparação que fosse possível. Pensa sobre isso. Como é o seu caráter? Como você procede? Alguém já disse que você tem uma personalidade muito forte. E você acha isso legal? Porque na verdade você é uma pessoa rígida. Você é inflexível. Quando confrontado porque você errou, você fica aborrecido, chateado, faz beicinho, sai batendo o pezinho, fica magoado. Você corta o relacionamento com aquela pessoa, porque ela te confrontou, praticou Mateus 18:15 com você. E em vez de você se colocar humilde, arrependido, consertar, você fica queixudo. Como é que anda o seu relacionamento em casa, marido e mulher? Existe humildade para reconhecer quando erra? Quando confrontado, você fica todo magoadinho ou magoadinha, porque está lá só apontando o meu erro. Em vez de reconhecer, você sai em defesa, agredindo. Você sai em autodefesa, atacando.
Você divide a responsabilidade com o outro. Enquanto faz isso, demônios têm lugar para roubar, matar e destruir dentro da sua casa, na sua vida, na sua família, no seu lar. A Bíblia é a revelação de Deus para nós, para que aprendamos os princípios e valores que Ele revela ali, aprendendo com os erros daqueles que erraram, aprendendo com os acertos daqueles que acertaram, para que nós vivamos uma vida que dê prazer ao coração do Pai. Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quanta coisa boa não tem acontecido na vida de crentes, porque não tem disposição de humildade para reconhecer quando erram, pedir perdão, confessando o seu erro e fazendo reparação. Quantos crentes estão por aí se auto-enganando e sendo enganados pela serpente? Não precisa confessar nada, não precisa pedir perdão para nada. Faz aquilo assim que vai agradar o outro, aí o outro já vai entender que você está arrependido, que você reconheceu, que você já entendeu. E aí, porque não tem confissão, porque não tem arrependimento, não vai ter confissão. Porque não tem confissão, não tem conserto. Aí sabe o que vai fazendo? Vai jogando para debaixo do tapete. Mas hoje, mas amanhã, até que chega uma hora que isso começa a feder e incomodar tanto, que alguém explode e diz: chega, eu não quero mais. Eu convido você a refletir sobre a sua própria vida. Existem áreas onde você precisa confessar e se arrepender? Faça isso agora. Toma agora esse momento, você com Deus. Lembre-se, o arrependimento é um ato de coragem e um passo vital para a restauração dos relacionamentos. Seja o seu relacionamento com alguém, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu cônjuge, seu colega de trabalho, seu chefe, seu subordinado. Sim, seu subordinado, por que não? Porque você é chefe, você não pode errar e reconhecer que errou, e confessar e dizer, e pedir perdão e dizer: me perdoa, eu errei. Porque você é pai, você não pode chegar para o seu filho e dizer: me perdoa, filho, eu errei, me perdoa. Você pensa, porque Satanás faz você pensar que se você chegar para o teu subalterno, para o seu filho, e você reconhecer que errou, confessar e pedir perdão, você vai perder a autoridade. Isso é mentira de Satanás. Na verdade, você vai ganhar a autoridade que você nunca teve. Porque isso vai gerar um respeito daquela pessoa por você e um reconhecimento incrível. Exatamente por causa da sua humildade e disposição para andar na verdade. Lembre-se, o arrependimento é um ato de coragem e um passo vital para a restauração quando há confissão do erro e disposição para corrigir. Eu convido você a nos aproximarmos de Deus com corações humildes e sedentos de transformação. O apóstolo Paulo diz: não se conforme com o estado de coisas como elas estão, mas seja transformado pela renovação do teu entendimento, para que então você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é fazer com que nós sejamos felizes, realizados, abençoados, que vivamos uma vida de paz,
de equilíbrio e de satisfação. Que sejamos sal e luz para que as pessoas que estão lá fora no mundo, olhando para mim e para você, elas queiram ser parecidas conosco. Elas queiram ter o que nós temos. E o que é que temos? A comunhão com o Espírito Santo de Deus, que nos faz ajustados, que nos faz equilibrados, que a despeito de toda a diversidade e caoticidade que está ao nosso redor, nós ainda assim descansamos em paz, porque sabemos em quem temos crido, sabemos que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o final, sabemos que Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro presente na angústia, na aflição, não porque nós somos perfeitos, mas porque nos espelhamos em Davi, que tinha um coração temente ao Senhor, um homem segundo o coração de Deus, porque sabia receber a repreensão, o confronto, tinha humildade para ouvir, refletia com humildade, reconhecia quando estava errado, confessava o seu erro, pedia perdão e reparava o que era necessário. O único aqui a ser envergonhado é Satanás e todos os espíritos imundos. Eu quero dar a você uma oportunidade para que você comece a quebrar agora, no mundo espiritual, aquilo que Satanás tem conquistado. Você reconhece que você precisa praticar isto para ser mais parecido com Jesus, resgatando a tua imagem e semelhança do Senhor. Você reconhece que há alguém com quem você precisa começar a praticar isto, para que o teu caráter vá sendo moldado para se parecer com o Pai, tendo restabelecido e restaurado a imagem e semelhança do Senhor em você. Eu convido você, fique em pé onde você está, como uma atitude de demonstração ao mundo espiritual, que você não permanecerá desse jeito. Talvez você seja alguém que tem uma dificuldade enorme para pedir perdão, por questões que você tenha vivido, constrangimentos que você tenha sofrido, opressões que você tenha passado, vergonhas, humilhações que você tenha sofrido, situações opressoras por parte de alguém que te machucou e te feriu tanto, que fez com que você se tornasse alguém assim, rígido, alguém inflexível, alguém que não dá o braço a torcer, alguém que está sempre na defensiva. Fique em pé onde você está, comece a quebrar isso agora, comece a quebrar isso hoje. Porque se você não tiver essa prática, se você não começar a demonstrar esta vontade, esse desejo, se você não começar com isto a desenvolver uma conexão neural diferente, que vá modular a sua mente, para que as tuas atitudes sejam de acordo com aquilo que Deus espera de você, para que você seja abençoado, isso não vai continuar sendo do mesmo jeito. Mas se coloque em pé onde você está. É uma atitude, é uma mensagem que você manda para você mesmo, fazendo parte desse programa neurolinguístico que diz: eu não aceito continuar sendo assim, eu não aceito permanecer com isto que vem lá daquela experiência traumática do meu passado, que me amarrou e me trouxe até aqui, desse jeito defensivo e arrogante. Eu não quero isso. Deus não me fez para ser assim. Eu me coloco nas mãos do Senhor. A partir de hoje, se eu for confrontado, eu vou parar para ouvir. Eu vou ter atitude humilde para reconhecer quando eu errar. E a despeito do que Satanás vai dizer que eu vou ser envergonhado, envergonhado será ele. Porque eu vou confessar que errei, eu vou pedir perdão. Seja isso necessário fazer publicamente, seja isso necessário fazer individualmente, eu o farei, porque eu quero experimentar o que diz a palavra do Senhor: Deus exalta os humildes, mas rechaça o soberbo. Eu não quero mais sofrer a resistência do meu Deus. Eu quero, quando eu orar, que o Senhor ouça e atenda a minha oração, porque Ele olhará para mim e Ele encontrará em mim um coração quebrantado
e contrito, que Ele não despreza. Louvado seja o nome do Senhor.